Sabe? Chegaria até o hieroglifo. Ja. Ja, ich werde bis zur Hieroglyphe noch kommen. Então, o que é literatura? O tema remete a uma pluralidade de conceitos complexos e não raro ambíguos. O termo literatura pode assumir significações diversas, ou seja, ele é fortemente polissêmico. Para começar nossa investigação, e simplificadamente, podemos dizer que a literatura pertence ao campo das artes, especificamente da arte verbal, já que o seu meio de expressão é a palavra e que sua definição está comumente associada à ideia de estética, e a arte tem em si um intrínseco valor estético. Etimologicamente, deriva do latim literatura, palavra formada a partir de litera, que significa letra. Segundo Victor Manuel de Aguiar, o lexema literatura já aparece em língua portuguesa num texto datado de 1510. O conceito de literatura parece estar implicitamente ligado à palavra escrita ou impressa, à arte de escrever, à erudição. Nas línguas europeias, a palavra literatura designou em regra, até o século XVIII, o saber, o conhecimento, as artes e as ciências em geral. Até a segunda metade desse século, para designar especificamente a arte verbal, o corpus textual, eram utilizadas palavras como poesia, verso e prosa, que hoje reconhecemos enquanto classificação de gêneros literários. É somente na segunda metade do século XVIII que o filósofo Voltaire caracteriza a literatura como forma particular de conhecimento, que implica valores estéticos e tem uma particular relação com as letras. Outro importante filósofo, Diderot, segue uma linha bastante semelhante. Digamos, então, que o fenômeno literário se traduz em duas dimensões. Por um lado, a atividade de criação ou produção literária. Por outro, o texto, o corpus textual de determinada coletividade, de determinado grupo, de determinada época. Mas por que no século XVIII? Se é certo que as obras literárias se revestem, em geral, de determinado significado histórico, social e cultural, por que não relacionar essa evolução terminológica com a história da humanidade, que inclui em si o que é social e cultural? A partir do conhecimento histórico, podemos entender melhor, por exemplo, sobre a formação de uma opinião pública, o alargamento do público leitor e suas relações de acesso da burguesia à esfera da cultura, o desenvolvimento da indústria e comércio do livro, a proliferação de instituições que promovem a leitura e muitas outras situações importantes. Porém, no século XVIII, a opinião pública surge sob uma forma ainda nebulosa de instituição. No século seguinte, as definições de literatura se acumulam em ideais bastante excludentes, cada vez mais aristocráticos, um aprofundamento no culto artístico burguês, que é diferente dos clássicos greco-romanos, do medieval e do iluminismo. Devemos tomar muito cuidado ao assumir tais perspectivas, pois um novo poder está patente na opinião pública desta época. Um imaginário de autoridade com competências muito concretas e efetivas. O positivismo. Mas ainda que timidamente, mais do que o esvaziar de outras autoridades, o poder da opinião pública afirma-se como um contrapoder. E, no entanto, a força da esfera pública, na voz da sua opinião, nem sempre representa a soma das opiniões individuais. O problema passa também a ser não apenas o significado linguístico da palavra, mas quem a pode significar. Emergindo na primeira metade do século XX, 3 movimentos de teoria e crítica literária tentam estabelecer o conceito de literatura, em oposição ao conceito positivista. São eles o formalismo russo, o neocriticismo americano e a estilística.
Esses movimentos advogam o princípio de que os textos literários possuem características estruturais peculiares que os diferenciam dos chamados textos não literários, acumulando mais ou menos viabilidade e legitimidade de uma definição referencial de literatura. Cresce a ideia de que a literatura deve ser definida como uma modalidade específica da linguagem verbal, relacionando-se com uma ciência emergente, a linguística. Para os formalistas russos, por exemplo, a linguagem literária é resultado de uma função específica da linguagem verbal. Segundo Roman e Jacobson, a comunicação verbal pressupõe a interação de 6 fatores: emissor, contexto, mensagem, contato, código e destinatário. Cada um desses fatores origina uma função linguística específica. Cria-se o conceito de literariedade, Literaturnost, a característica que imprime ao texto condição de ser mais ou menos literário. Tanto mais literário será o texto que souber lidar bem com as funções linguísticas, na circunstância em que se apresenta. A função expressiva ou emotiva está centrada no emissor, o sujeito que discursa. A função conotativa está orientada para o destinatário, a quem o emissor se dirige. A função referencial, chamada denotativa ou cognitiva, está orientada para o contexto da fala. A função fática ocorre em mensagens que têm por finalidade estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação, isto é, verificar se o processo todo funciona. A função metalinguística está centrada no código. Ela ocorre, segundo Jacobson, quando o emissor e ou o receptor julgam necessário averiguar se ambos utilizam, na verdade, o mesmo código. A função poética é aquela que está centrada na própria mensagem. Todorov afirma que a literatura é uma linguagem não instrumental e o seu valor reside nela própria. Ou seja, a literatura fala por si e podemos encontrar nela suas próprias motivações. Mas ainda se admite a pragmática da narrativa, ou seja, o momento discursivo dá forma ao conteúdo literário. Pode ser um conceito difícil de visualizar e poderemos retomar o tema em vídeos futuros. Como falamos do formalismo russo, muito brevemente caracterizaremos o New Criticism. Este movimento rejeita a análise literária a partir de contextos sociais ou culturais e da investigação biográfica ou histórica, buscando promover uma análise purista dos textos literários. Não se admite, portanto, nenhum outro tipo de informação para além do que está contido no próprio texto. Esta corrente está relacionada com os nomes e trabalhos dos críticos americanos John Crowell Hanson, William Mansard, Clint Brooks, Alan Tate Blackmore, Robert Penn Warren e do filósofo Moron Beardsley. Quanto à estilística, esta pode promover o estudo de todas as operações internas do texto literário, servindo-se de outras disciplinas como a semiótica, a gramática, a sociolinguística ou a retórica. A corrente está ligada a teóricos como o alemão Karl Popper e o suíço Ferdinand de Saussure, pai da linguística moderna. Falar de literatura como arte verbal é falar inevitavelmente de imitação. De fato, descrever a literatura como arte é considerá-la uma forma de imitação, um meio de reprodução e recriação através da palavra. E, historicamente, o conceito de arte como imitação nos remete a clássicos pensadores, como Platão e Aristóteles. Platão expõe isso em seu importante texto, República, caracterizando a questão de forma bastante depreciativa, quando descreve a literatura e também a pintura como imitação afastada da realidade. Uma cena importante da República, para que você possa entender melhor o conceito platônico, é a cena da alegoria da caverna. Se você não a conhece, fica recomendada a leitura. Para Platão, então,
Toda forma de literatura, produto de ideias humanas, nunca passaria de pálidos reflexos da perfeição. Já com Aristóteles, o conceito se renova, perde o sentido negativo. Na poética, Aristóteles qualifica como modos de imitação as chamadas mimeses, a poesia, a tragédia, a comédia e a lírica. A arte literária é, então, mimeses. É a arte que imita pela palavra. Isto quer dizer que a literatura imita a vida. Dessa forma, a vida está continuamente a ser reinterpretada nas diferentes formas literárias. Se tentarmos avaliar essa interpretação da literatura, teremos de reconhecer que ela toca em, pelo menos, dois importantes pontos. Considerada em seu valor aparente, sugere que a literatura imita ou reflete a vida. Por outras palavras, a temática da literatura consiste nas múltiplas experiências dos seres humanos em suas próprias vivências. O segundo e importante ponto sugerido pela teoria aristotélica da imitação é o de que a vida está sendo imitada no sentido de ser reinterpretada e recriada. Voltando ao nosso caro Todorov, em 1978, ele nos resumirá que genericamente a arte é uma imitação diferente segundo o material que utiliza. E a literatura é imitação pela linguagem, tal como a pintura é imitação pela imagem. Para concluir mais adiante, a literatura é uma ficção. Eis a sua primeira definição estrutural. Henry Wellick e Austin Moller, na obra Teoria da Literatura, respondem que o primeiro problema que se nos depara é o da matéria que constitui o objeto da investigação literária. Que obras são literatura? Que obras não a são? Qual é, então, a natureza da literatura? Assim, para investigar tantas questões, o moderno estudo da literatura tornou-se não apenas intimamente ligado à história da civilização, mas verdadeiramente identificado com ela. Tal estudo é literário apenas na medida em que se ocupa da palavra impressa ou escrita, que é necessariamente a fonte primária da maior parte da história. Um outro método de definir a literatura é limitá-la aos grandes livros. Aos livros que, seja qual for o seu tema, sejam notáveis pela sua forma ou expressão literária. Aqui o critério ou é a própria valia estética, em si mesma considerada, ou da valia estética combinada a uma distinção intelectual geral. Jonathan Killer afirma que a literatura não é senão aquilo que uma dada sociedade trata como literatura, isto é, o conjunto de textos que os árbitros da cultura, os professores, escritores, os críticos, os acadêmicos, reconhecem como pertencendo à literatura. Podemos afirmar, sem grandes riscos, que fenômeno literário se relaciona com três âmbitos autônomos. A literatura envolve uma dimensão sociocultural. A literatura envolve uma dimensão histórica. A literatura envolve uma dimensão estética. Se por um lado a literariedade é definida em termos da sua relação com uma realidade suposta, como discurso fictício ou imitação dos atos de linguagem cotidiana, por outro lado, o que se visa são certas propriedades da linguística, eventualmente uma certa organização da linguagem que se dirige com mais ou menos exclusividade a um certo público. Sendo assim, mais três aspectos podem ser relacionados à literatura. A literatura é um discurso, um conjunto de enunciados. A obra literária pertence à classe das mensagens dirigidas a uma audiência. A audiência reconhece esse discurso como um discurso literário e artístico, de estética e valor estético. E então, a obra literária apresenta dois valores fundamentais. O valor de significado, que é o valor semântico, e o valor formal, que é o da expressão linguística.
O valor do significado está essencialmente radicado na ficção, no suceder fictício. O valor da expressão está essencialmente radicado na linguagem. Logo, sem intenção estética aplicada à linguagem, não existe literatura, porque não há dimensão artística. É bastante curioso que um dos caracteres polissêmicos da literatura seja a própria polissemia, que é aqui entendida como fator de enriquecimento semântico. Bem, depois de toda essa jornada, já é lícito concluir que o que traduz a literariedade de determinado texto é, antes de qualquer coisa, o reconhecimento dessa propriedade por determinada comunidade que interpreta o texto. O que nos leva a pensar que a aceitação da literariedade de uma obra está sujeita ao livre-arbítrio. Lembremos que a obra literária só adquire efetiva existência como tal, como objeto estético literário, quando é lida e interpretada por um leitor, em conformidade com determinados conhecimentos, com determinadas convenções e práticas institucionais. O leitor é parte central para a existência da literatura, pois a ele se destina a mensagem e é ele quem a discrimina. Centeno, introduzindo ao conceito uma perspectiva psicológica, nos diz que o texto literário resulta de uma vontade de comunicação. Mas aquilo que o define é, mais do que a vontade de comunicação, a sua capacidade de significar. É esta característica que o distingue de qualquer texto normal, puramente utilitário. No texto literário, não se trata só de comunicar, trata-se, acima de tudo, de significar. E quanto maior a sua capacidade de significação, mais literário ele será. Texto literário é aquele em que a comunicação não se opera e não atua a um nível apenas consciente, mas a outro nível, que podemos chamar nível simbólico, proveniente de e dirigindo-se ao inconsciente. A literatura se destina ao outro eu, não racional, que está à sombra. Ela se dirige a um eu que é universal, que se contrapõe ao eu individual. Ora, o texto será tanto mais literário quanto mais do inconsciente provier, e quanto mais se dirigir ao inconsciente, mais próximo ao todo da personalidade. Poderíamos aprofundar 1000 quilômetros nesse buraco imenso que é o desvendar da literatura, sem talvez encontrar um fundo sólido para edificarmos um único sentido sobre ela. Que é a literatura, então? Para mim, essa pergunta é tão difícil como a imprevisível provocação do inesquecível Abujamra. O que é a vida? Como se ele me dissesse, Vini, o que é a vida? O que é a vida? Guimarães Rosa nos fala que a linguagem e a vida são uma coisa só, e que o idioma é a única porta para o infinito. Mas infelizmente está oculto sob montanhas de cinzas. Talvez não se trate então de cavar um buraco, mas de escalar uma montanha. Se vacilarmos nessa narrativa cíclica, eternamente retornaremos ao paradigma impossível. O texto literário é, ao mesmo tempo, igual a todos os outros, em termos de forma e estrutura, e diferente de todos, pela linguagem. O texto literário é, ao mesmo tempo, igual a todos os outros, em termos de uso de uma linguagem, e diferente de todos os outros, pela procura de uma forma e estrutura peculiares. É, ao mesmo tempo, igual a todos os outros, em termos de forma e estrutura e uso da linguagem, e diferente de todos, em termos de forma e estrutura e uso da linguagem. Já Horácio, poeta augustano, referia a literatura como dulce tutile, a doce e útil, produtora de prazer e produtora de saber. Essa reservada e segura significação talvez me seja suficiente